Olá, boa tarde. O NT Sul desta quinta-feira, 27 de abril, já está chegando para manter você muito bem informado dos principais fatos de Cachoeira do Sul e também do estado gaúcho. Na edição de hoje, a gente fala novamente da licença ambiental da Praia Nova. Nós ouvimos a promotoria especializada sobre a demolição dos bares. Servidores públicos gaúchos protestam contra a reestruturação do IP Saúde. A manifestação reuniu cerca de 5.000 pessoas em Porto Alegre. Incêndio mata idoso na zona norte de Cachoeira. A casa foi totalmente destruída pelas chamas. Imóveis rurais ficaram mais caros no Rio Grande do Sul. Valorização é por conta do preço da soja, segundo o INCRA. A gente conta como foi o seminário sobre a linha de cuidados dos pacientes com hepatites. Cachoeira do Sul sediou o evento estadual hoje de manhã. E na entrevista do dia, nós vamos falar de Código Tributário. O advogado Pablo Sabadim apresenta as modificações na cobrança de impostos previstas para Cachoeira do Sul. E você pode mandar para a gente a sua opinião, pode mandar o seu recado, pode mandar a sua informação, sua foto ou vídeo. Nosso WhatsApp é o 51 99769 7129. Para quem está assistindo ao vivo pelo Facebook ou pelo YouTube, basta comentar na live. Vai participando enquanto acompanha as notícias. O NT Sul de hoje já está no ar. E o nosso primeiro assunto hoje é a remoção das edificações na Praia Nova, aqui em Cachoeira do Sul. A temporada de balneários encerrou e para que uma nova aconteça, o local precisa ter licença ambiental renovada. Só que dessa vez, o Ministério Público está de olho para que a nova permissão de uso do local seja dentro do que prevê a legislação e garanta a proteção da área de preservação permanente. Na Prefeitura, ainda não há um cronograma ou uma estratégia de ação para a limpeza do camping e retirada dos bares do local. Isso é um dos principais requisitos exigidos para a renovação da licença. A temporada 2022-2023 da Praia Nova não foi tranquila, principalmente para os proprietários dos bares. No início de janeiro, eles e os campistas foram notificados pela Prefeitura de que, ao final da temporada, em 31 de março, teriam que, literalmente, desocupar a área, desmanchando e retirando as construções e estruturas construídas ao longo dos anos. A temporada encerrou e até agora, final do mês de abril, somente a Prefeitura derrubou banheiros, estrutura de caixa d'água e um mini depósito que havia construído. Os resquícios do camping e os bares fechados continuam lá. A área da Praia Nova é de preservação permanente e, desde 2018, possui licença ambiental prevendo a restauração da configuração natural do local sem construções e fatores de agressão ambiental. A licença ambiental venceu em dezembro de 2022 e compete ao município, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, providenciar a renovação deste licenciamento, mas dessa vez respeitando o que está no papel e precisa ser cumprido. A promotora de justiça, Débora Becker, garante que o Ministério Público monitora a situação permanentemente e afirma que os ajustes ambientais na Praia Nova são requisitos para que a renovação do licenciamento ambiental seja aprovado. O licenciamento ambiental da Praia Nova já existe, ele foi feito, está pendente a sua renovação. Então, o balizamento, o regramento com as condicionalidades já foi feito. Esse mecanismo, essa normativa já existe no sistema jurídico, ela já foi lançada, ela já está vigente desde 2018, se eu não me engano, regulamentando o funcionamento do balneário ali na área da Praia Nova, né? Então, não se trata de uma inovação, né? Se trata de uma situação que vem sendo... vem se postergando, né, uma solução que é inevitável, pelo menos hoje no cenário que se tem, com as normativas em nível nacional, em nível municipal, em nível estadual, com as resoluções, é uma conclusão inevitável, é uma solução inevitável, que embora inevitável, vem sendo postergada nos últimos tempos, mas que ela já existe, ela já é necessária. Por muitos anos, o Ministério Público acompanhou a situação do funcionamento da Praia Nova sem licença ambiental. Né? E por muito tempo a doutora Giane trabalhou nesse caso, acompanhando isso e cobrando do município que fizesse esse licenciamento, que é o regramento para o funcionamento do local. Agora, com a existência dessa licença ambiental e com a sua renovação, né,
na sequência, o trabalho do Ministério Público vem sendo de acompanhar o cumprimento das condicionalidades da licença ambiental. Então, sim, aquilo que tiver previsto na licença vai ser cobrado pelo Ministério Público, assim como aquilo que, independentemente de estar ou não na licença ambiental, seja previsto, seja exigido pela Lei de Tutela do Meio Ambiente. Além da pressão do Ministério Público para o cumprimento da legislação ambiental, a Prefeitura sofre pressão contrária dos proprietários dos bares, que resistem à ideia de derrubada das estruturas e até articulam a possibilidade de solicitar indenização ao município. O Poder Judiciário está de portas abertas para receber essas demandas, né? O acesso à justiça é livre, né? As postulações são livres por meio de advogado, de defensor público, enfim, para que aqueles que se sintam lesados apresentem as suas demandas ao Poder Judiciário e, ao final, obtenham uma sentença. Se existe direito ou não a essas indenizações, os casos concretos vão ter que ser analisados pelo Poder Judiciário para se concluir por uma resposta individual, repito, né, caso a caso. Ainda faltam alguns meses, mas certo é que a próxima temporada de verão na Praia Nova, nos moldes conhecidos, não deve acontecer. O avanço das ações de limpeza do balneário depende agora do prefeito José Otávio Germano dar a palavra final sobre a possível troca de secretários e definir se Geraldo Fogliarini segue no comando da Secretaria do Meio Ambiente ou haverá troca. Aquele que permanecer ou assumir a pasta terá que colocar o assunto Praia Nova como prioridade. A Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul promove hoje, a partir das 2h da tarde, uma audiência pública para debater ações de segurança nas escolas da cidade. A discussão foi proposta pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ação Social, Saúde, Defesa dos Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, composta pelos vereadores Luiz Paixão, Jeremias Madeira e Gilmar Dutra. A audiência é aberta ao público e vai ser realizada no plenário Edgar Miller, da Câmara de Vereadores. Ontem, a Frente de Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul protestou contra a proposta de reestruturação do IP apresentada pelo governador Eduardo Leite. A mobilização aconteceu em Porto Alegre, reunindo dezenas de servidores da ativa e também inativos. Contrários à proposta de reestruturação do IP Saúde apresentada pelo governo do estado, servidores estaduais tomaram as ruas da capital gaúcha Porto Alegre nesta quarta-feira em protesto. À frente dos servidores públicos do Rio Grande do Sul, o Fórum Permanente em Defesa do IP e CEPER Sindicato criticam a contribuição por dependentes, que acaba sendo muito alta, especialmente para os servidores com salários mais baixos. A contribuição para dependentes com 59 anos ou mais, por exemplo, ficará em R$ 501,90, o que comprometeria muito a renda de quem está entre as faixas salariais mais baixas, entre outras alterações propostas pelo Piratini. Os servidores esperam que o governo discuta com as entidades previamente alternativas antes de enviar a proposta definitiva sobre a reestruturação do Instituto à Assembleia Legislativa para votação. Além disso, eles defendem uma negociação sobre reajuste salarial dos servidores, que também tem sido utilizado como argumento pela categoria para a quebra do Instituto de Previdência. Para aumentar a arrecadação, o Piratini propôs o aumento da contribuição dos servidores de 3,1% para 3,6% para a adesão ao IP. Ao mesmo tempo, cria um teto que limita esse desconto salarial considerando a idade do titular. Para os mais jovens, o desconto máximo mensal seria de R$ 219. E para quem tem 59 anos ou mais, o desconto é de R$ 1.254,75. O projeto do governo cria ainda faixas de contribuição para a inclusão de dependentes, cobrança que não ocorre atualmente. O custo para a inclusão de familiares teria uma variação de R$ 49,28 para os mais jovens e R$ 501,90 para dependentes com 59 anos ou mais. A proposta de reformulação do IP deve ser enviada pelo governo à Assembleia Legislativa já no início do mês de maio. E olha, tem oportunidade para quem mora aqui no município de Cachoeira do Sul para fazer 9 cursos de graça.
A gente vai conferir aqui na tela que cursos são esses e onde são as inscrições, então me acompanhe, quem sabe você possa fazer parte aí de um desses treinamentos, né, participar de um desses cursos. Vamos lá! Cursos gratuitos, esses cursos são oferecidos pela Secretaria da Inclusão Social de Cachoeira do Sul e por isso que eles são gratuitos. Então, tem curso para atendente de farmácia, atendente de loja, auxiliar de escritório, operador de caixa, cuidador de idoso. A gente tem mais uma tela aqui com outros cursos que estão sendo oferecidos pela Secretaria da Inclusão Social do município, repositor de mercadoria e controle de estoque, recepcionista e telefonista, auxiliar de creche e também tem curso para frentista. Agora na nossa próxima tela tem as informações sobre inscrições para esses cursos. As inscrições vão ocorrer amanhã, dia 28 de abril, das 2 da tarde até às 7, então das 14 às 19. O local é o curso Precisão, Rua Marechal Floriano, número 49, e é obrigatório apresentar o resumo do CAD único. Tem 50 vagas para cada um desses cursos. E eu falei aqui do resumo do Cadastro Único, esse documento é obrigatório para fazer o curso de graça. Mas se você não é cadastrado, também pode fazer um dos cursos pagando R$ 19,90 e mais 1 quilo de alimento pela inscrição. As aulas começam no dia 2 de maio. E olha, antes do nosso próximo conteúdo, da nossa próxima reportagem, quero convidar você que está com a gente, de olho na telinha da TV Novo Tempo, ou já conectado com a gente também nas lives do nosso canal do YouTube, do Facebook, a participar. Daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade e, como todos os dias, queremos ouvir você mais uma vez no Telejornal NT Sul desta quinta-feira. Tem notícia por aí? Onde você está? Na sua rua, no seu bairro? Uma boa notícia, uma notícia nem tão boa assim, uma reivindicação aí da sua região, mande para a gente aqui. Nós vamos trocando informações diariamente ao vivo aqui no Telejornal NT Sul. O WhatsApp para participar, para mandar uma foto, para mandar o seu áudio, para mandar um vídeo, é o 51997697129, está na tela e você pode interagir com a gente. Ou então, vai escrevendo aí no Facebook, na live, facebook.com/TV Cachoeira, e o mesmo vale para a nossa live lá no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Já já, telespectador no ar por aqui com a sua mensagem, com áudio, vídeo, fotos e o que mais chegar para a gente aqui no nosso WhatsApp, tá bom? Gente, Cachoeira sediou na manhã de hoje o primeiro seminário sobre a linha de cuidados ao paciente com hepatites virais B e C do Rio Grande do Sul. O encontro reuniu técnicos da macro-região dos vales, enfermeiros, farmacêuticos e profissionais da saúde ligados ao tratamento direto dos pacientes e à atenção básica. Entre os painelistas, representantes do Ministério da Saúde. Um projeto piloto que deve ser replicado nas outras 6 macro-regiões de saúde do estado do Rio Grande do Sul, com atenção especial ao cuidado e prevenção às hepatites virais, foi realizado na manhã desta quinta-feira em Cachoeira do Sul. Sob a coordenação do setor de vigilância epidemiológica da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, o evento reuniu profissionais de saúde, técnicos do Estado e do Ministério da Saúde em torno do tema. Entre os principais objetivos, o incentivo ao fortalecimento da linha de cuidados ao paciente com hepatites virais B e C na atenção primária em saúde e a ampliação do diagnóstico e agilidade no tratamento das hepatites B e C. Existem hoje várias ações do Ministério da Saúde em relação aos cuidados com as pessoas vivendo com hepatites virais. É importante a gente saber que a doença, em grande parte das vezes, não tem nenhum sintoma. Portanto, a gente precisa de ações para diagnóstico mais ativas, não só esperar a pessoa ter sintoma, porque se você espera ela ter sintomas, a doença já está muito avançada, muitas vezes sem condição de cura, né, e sem condição de evitar as graves complicações que podem levar a óbito ou a necessidade de um transplante, né. As hepatites virais, elas podem gerar cirrose no fígado, elas podem gerar câncer no fígado, né. Então, dentro desse propósito, a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, eles estão em linha com uma política de eliminação
das hepatites virais, né? Existem metas até 2030 de reduzir o número de novos casos, de reduzir a mortalidade dessas pessoas. Para isso, a gente precisa aumentar os diagnósticos, né? Mesmo em pessoas que não têm nenhum sintoma. Então, a nossa recomendação é que todas as pessoas procurem as unidades básicas de saúde para fazer o teste rápido, que dura 15 minutos, né? É muito fácil. Tem nas unidades básicas de saúde no SUS. Todas as pessoas devem procurar. Isso é muito importante. E, por outro lado, também, a gente tem trabalhado muito no sentido de também aumentar o número de pessoas que vão receber a medicação para curar a hepatite C e para tratar e paralisar a evolução da hepatite B, né? Que estão disponíveis também no SUS. Além dos tratamentos disponíveis pelo SUS e das ferramentas de diagnóstico precoce igualmente disponibilizadas na rede pública de saúde, a população conta ainda com outro importante aliado, a vacina. Então, esse evento que nós estamos aqui hoje participando, no Rio Grande do Sul, ele é muito importante porque ele envolve a atenção básica em saúde, né? Ele envolve as unidades básicas de saúde e aumenta a capilaridade, né, a distribuição aí, tanto dos métodos de diagnóstico quanto de tratamento para as pessoas que precisarem, né? Então, a gente considera de muita importância incluir as equipes de atenção básica, né, enfermeiros, farmacêuticos, assistentes sociais, de saúde mental, os médicos também, todos, né, numa equipe multiprofissional, em prol de aumentar o número de diagnósticos e aumentar o número de pessoas tratadas. E é muito importante lembrar também que a hepatite B tem vacina. Vacina 100% eficaz, vacina muito segura, disponível no SUS, gratuitamente para todas as idades, né? Então, nós precisamos aumentar a cobertura de vacinas contra a hepatite B. Foi a primeira vacina na medicina que reduziu um câncer, que é o câncer do fígado. É um clichê o que eu vou dizer, né? Mas prevenção certamente é o melhor remédio. Gente, devido à obra de recapeamento asfáltico da Rua Davi Barcelos, o trânsito estará interrompido na Rua Juvencio Soares, entre Davi Barcelos e Rua Júlio de Castilhos, da 1 da tarde até às 5. Na Rua Davi Barcelos, no cruzamento com a Juvencio Soares, o trânsito vai ficar em meia pista. Se os reparos forem concluídos antes do prazo previsto, o trânsito vai ser liberado um pouco mais cedo. E ontem foi o Dia Mundial da Conscientização ao Ruído. E se você pensa que esse assunto só diz respeito aos sons urbanos, aos sons industriais, está enganado. O som emitido pelos fones de ouvido, aparelhos de som, aparelhos de televisão, também são considerados ruídos. Como é que está o volume aí do teu fone de ouvido? Já pensou nisso? O repórter Gabriel Hag conversou com uma fonoaudióloga e nos traz agora detalhes sobre isso. Boa tarde, Gabriel. Oi, Daniel, muito boa tarde para ti, boa tarde também para quem está nos acompanhando. Olha só, ontem, dia 26 de abril, foi o Dia Mundial da Conscientização ao Ruído, uma data muito importante. Sabe aquele fone de ouvido que a gente escuta, às vezes num tom um pouquinho mais alto? É importante debater, é importante pensar sobre esse assunto. Para falar com a gente, está aqui a Marcela Moriço, ela que é fonoaudióloga, vai nos explicar um pouquinho sobre essa importância da data. Marcela, muito boa tarde, bem-vinda ao NT Sul. É importante cada vez mais conscientizar sobre esse assunto, né? É muito, muito, muito importante. Inclusive, eu fico muito feliz de nós termos uma data de conscientização ao ruído, pelo fato de que muitas pessoas não se dão conta que a perda auditiva é muito comum na nossa população. E as pessoas, muitas vezes, acreditam que a perda auditiva ela vem só congênita, vem do nascimento, ou muitas vezes vem só porque a pessoa tem muitas infecções de ouvido, ou pela idade, mas não. Muitas vezes o ruído, a exposição a nível de pressão sonora diário, com uma intensidade mais alta, causa muita alteração auditiva. E um dos vilões é o fone de ouvido, que inclusive agora, após pandemia, também as pessoas passaram a usar muito mais, não propriamente para escutar música, mas também pelo uso, assim, pelos cursos EAD. E o pessoal, como você falou, geralmente eles colocam mais que a metade da potência do aparelho. E isso é muito prejudicial, porque se a gente for pela Organização Mundial da Saúde, o nível de pressão que um ouvido deve estar exposto é uns 50 dB.
de nível de pressão sonora, e muitas vezes as pessoas usam fone de ouvido numa capacidade quase do nível assim de exposição ao ruído industrial, a 95 decibéis, 100 decibéis. E isso na hora a pessoa não se dá conta, mas futuramente a conta chega, né? Futuramente a conta chega. Inclusive começa aquele zumbido, começa muitas vezes a dificuldade de compreender a fala das pessoas quando tem muito barulho competitivo. E isso é muito ruim, porque é um privilégio ouvir. Só que as pessoas acham que é só colocando um objeto pontiagudo que vai dar perda auditiva, é só uma infecção de ouvido, mas não, o ruído é muito prejudicial. Então, esse dia é maravilhoso a gente poder conscientizar a população, porque a conscientização é o melhor remédio, né? A prevenção é o melhor remédio. E justamente tendo um dia para debater sobre isso, o pessoal que está nos assistindo agora com certeza já está pensando no volume que escuta, mas não é só o fone de ouvido, é qualquer ruído, né? Às vezes uma televisão muito alta, um som, um aparelho de som muito alto, tudo isso acaba sendo prejudicial, né? Verdade, tudo isso acaba sendo prejudicial. Às vezes até mesmo o uso do som no carro automotivo, estar com os vidros fechados com som alto, propriamente o carro ligado, a pessoa dentro para... Tudo isso, o ruído é muito nocivo e a gente não se dá conta. E como é que a gente pode começar a justamente pensar sobre isso na nossa casa, nas nossas atitudes, se dar conta de que o volume está um pouco alto? Tem alguma técnica que a gente possa fazer para se autocuidar também, para se autopoliciar nesse sentido, né? E a gente tem que cuidar, assim, realmente, assim, cuidar a intensidade do som, porque o que causa a perda auditiva é a exposição frequente. Quanto mais exposto, mais a conta vem. Então, cuidar com o volume da televisão, cuidar, assim, se está usando fone de ouvido, cuidar para realmente não colocar mais que a metade da potência do aparelho, alternar os ouvidos, evitar de usar muito aquele fone de tipo de inserção, colocar mais o tipo concha. Esses cuidados, assim, eu acho que são preventivos. E, Marcela, tem algum sintoma que o pessoal possa se dar conta que está tendo perda auditiva ou pelo menos ela está ficando prejudicada? Tem um zumbido? Tem alguma coisa que liga o alerta? O alerta é o zumbido. E muitas vezes, assim, perceber que o volume da televisão está ficando mais alto, daí a pessoa já coloca porque realmente não consegue, né, entender o que está sendo falado. Isso é um sinal de alerta, assim. Não entender muitas vezes a fala das pessoas quando tem um barulho competitivo, está numa festa e percebe que um amigo fala e, opa, o que está acontecendo? Não estou compreendendo. Então, isso aí são sinais de alerta. Tá certo. Marcelo, muito obrigado pelos esclarecimentos, e é importante cada vez mais pensar e diminuir um pouquinho o volume. Não vai fazer mal a ninguém, pelo contrário, né? É verdade, bem lembrado. Viva o dia da conscientização ao ruído. Tá certo, muito obrigado. E é isso, Daniel, você que está nos acompanhando aí, o amigo ou amiga de casa, tá com aquele fone de ouvido, às vezes sai para dar uma caminhada, para fazer um exercício, vai num lugar que tem som muito alto, começa a repensar sobre isso para cuidar da saúde auditiva. Daniel, era isso de momento, eu volto contigo para o estúdio. Muito obrigado, Gabriel, pelas informações tão importantes para o cuidado da nossa saúde, né? Cuidado com a nossa audição acima de tudo. E fica o alerta aí para a comunidade, para a sociedade, pessoal que faz carro de som ou qualquer atividade que gere algum tipo de ruído. Cuidado aí com o volume, né? É um bem de toda a comunidade, precisamos zelar pela saúde de todos, né? E agora a gente vai ver mensagens que estão chegando dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Muito obrigado a você que separa um tempinho para mandar mensagem, para informar por meio aqui do Telejornal NT Sul. Nosso WhatsApp é o 51997697129. Daqui a pouquinho tem as mensagens do Facebook e do YouTube, facebook.com/TV Cachoeira, e também o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira. TV Cachoeira Novo Tempo, no caso do YouTube. Vem comigo para a tela, mensagens do nosso WhatsApp. A Sônia Cunha está participando. Palestra sobre bullying com a psicóloga Natiele para os alunos do 6º e 7º anos na Escola Milton da Cruz. O comportamento de intimidação e provocação é um sinal de alerta de que a criança não aprendeu a controlar a sua agressividade. Obrigado, Sônia, pela mensagem, pela foto, nosso carinho, nosso abraço a toda a garotada. Uma boa atividade, é isso, né? É muito importante que as escolas promovam essas atividades para o conhecimento
dos estudantes, até mesmo sobre as próprias emoções, né, no combate ao bullying. Quem mais? Abraão está participando por aqui. Um cano de água estourou no Passo do Moura, ao lado da escola Taufik Germano. Corsã ainda não veio fazer o reparo. Ajudem a divulgar. Olha aí, um aguaceiro só, né? Água potável que está correndo, está indo fora. Então é preciso que a Corsã faça a devida manutenção. Muito obrigado ao Abraão pela participação com a gente aqui. Temos mais recados. O Adair. O que adianta preparar outras ruas para calçar se tem ruas pela metade, sem calçar, diz aqui o Adair. Obrigado, Adair, pela participação. Daqui a pouquinho tem mais recados dos nossos telespectadores. E o seu recado, já mandou? Muito obrigado, viu? Se não mandou ainda, dá tempo, mande aí o seu recadinho, a sua informação ou uma boa notícia pra gente no nosso WhatsApp, no nosso Facebook ou ainda na live no nosso canal do YouTube. É hora de fazer uma rápida pausa para os comerciais e na volta tem a previsão do tempo. E ainda, incêndio mata idoso na zona norte de Cachoeira. A casa foi totalmente destruída pelas chamas. Imóveis rurais ficaram mais caros no Rio Grande do Sul. Valorização é por conta do preço da soja, segundo o INCRA. E na entrevista do dia, nós vamos falar de Código Tributário. O advogado Pablo Sabadin apresenta as modificações na cobrança de impostos previstas para Cachoeira do Sul. A gente volta já já. NT Sul já de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você que chegou agora, ligou a sua televisão, se conectou às redes sociais. Obrigado por estar com a gente neste horário de almoço, enquanto a gente atualiza informações por aqui. Tá na hora da gente ver como está o tempo, né, em Cachoeira do Sul. Vamos ver agora imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. E a gente tem hoje ainda algumas nuvens nesse momento, mas o céu já aparecendo, o céu azulzinho ali ao fundo, né, entre nuvens. Tem sol, de manhã começou ainda um pouco nublado, ainda com um pouco de umidade, né, mas aos pouquinhos aquela condição vai perdendo força e a gente vai tendo o mesmo predomínio de sol entre nuvens. A instabilidade deixa o Rio Grande do Sul e o tempo fica firme a partir de hoje. Aqui em Cachoeira do Sul, como a gente acabou de ver nas imagens, também é assim. E agora todos os detalhes na previsão do tempo. Quinta-feira em Cachoeira do Sul, o dia começou com muitas nuvens, mas ao longo do período o sol aparece. Mínima 15 graus e máxima 26. Sexta-feira o dia também vai ter sol entre nuvens, sem chuva. Mínima 14 graus e máxima 28. No sábado, sol e nuvens e um pouco mais de calor que nos dias anteriores. Mínima 14 graus e máxima 30. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Depois da instabilidade da primeira metade da semana, o Rio Grande do Sul começa hoje um período de tempo firme que vai durar vários dias sob influência de uma massa de ar seco que gradualmente vai aquecer e gerar condições atmosféricas aproveitáveis na maior parte do feriadão. Uma área de maior pressão atmosférica se instala sobre o sul do Brasil. O sol aparece com nuvens no Rio Grande do Sul no decorrer desta quinta-feira. Entretanto, no Nordeste gaúcho, algumas cidades ainda devem ter momentos de maior nebulosidade e não se pode afastar mesmo a ocorrência de chuva ou garoa muito localizada e passageira, como deve ser o caso da Serra Gaúcha. E agora vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital Porto Alegre, máxima de 25 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 27. Na região norte, em Passo Fundo, 23 graus. Na região central, em Santa Maria, 26. Em Torres, no litoral norte, 23 graus. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 26 graus. Na zona norte de Cachoeira do Sul, Rua Ismael Pereira, aconteceu um incêndio no fim da tarde de ontem. O Corpo de Bombeiros precisou usar 2 caminhões no combate às chamas. Foram acionados bombeiros do quartel do Centro e da Avenida Brasil. A Brigada Militar também atuou no fato que deixou uma vítima. Trata-se de um idoso identificado como Vilneide Souza Nunes, de 72 anos. Segundo os vizinhos informaram para a reportagem da TV Cachoeira, ele morava sozinho. No momento do incêndio, o idoso estava no banheiro, local onde o corpo foi encontrado. A rua chegou a ser fechada para os trabalhos investigativos.
A Justiça determinou a suspensão do Telegram no Brasil. Segundo o governo e a Justiça, a empresa não entregou às autoridades dados solicitados de grupos neonazistas que agem na plataforma. A Justiça Federal determinou a suspensão temporária do aplicativo de mensagens Telegram no Brasil. A medida vale para todo o país. A sanção é porque a empresa não entregou às autoridades dados solicitados de grupos neonazistas que agem na plataforma, como informou o governo e a Justiça nesta quarta-feira. O Poder Judiciário deferiu uma multa de R$ 1 milhão por dia e a suspensão temporária das atividades. A Polícia Federal pediu, o Poder Judiciário deferiu que a rede social que não está cumprindo as decisões, no caso o Telegram, tenha uma multa de R$ 1 milhão por dia e suspensão temporária das atividades, exatamente porque há agrupamentos lá denominados frentes antissemita, movimento antissemita, atuando nessas redes, e nós sabemos que isso está na base da violência contra as nossas crianças, os nossos adolescentes. E agora é hora de mais participação do telespectador, da telespectadora, de quem está em casa de olho na telinha e fazendo parte do jornalismo da TV Novo Tempo. Eu vou começar aqui com algumas mensagens breves do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, e vamos ver também mais recados que estão chegando também por meio do nosso WhatsApp. Olavina Rodrigues está com a gente aqui, quero ver a entrevista da Clarissa, diz ela aqui. Obrigado, Olavina, pela companhia, ótimo dia aí para você. Suzana Hernandes, Adriana Fraga, Sandra Ferreira, o Everson, o Edson com a gente. A Elizabeth Bittencourt também está com a gente. Obrigado, Elizabeth, pela companhia. Ela manda mensagem aqui sobre esse incêndio trágico que aconteceu ontem na Zona Norte de Cachoeira. A gente acabou de ver, né? Ela falou que estava saindo da igreja, viu toda a movimentação, ficou muito apreensiva, que até perdeu o sono depois das cenas de ontem, não é, desse incêndio. Obrigado, Elizabeth, pela mensagem e nossos sentimentos aí à família, não é, por essa situação tão ruim dessa pessoa que acabou falecendo no incêndio. Bom, vamos para a tela, tem mensagens aqui no nosso WhatsApp, a Nara está participando. Quero pedir aos policiais para fazer rondas na Escola Ciro, ainda não tiveram lá, diz aqui a Nara. Obrigado, Nara, pela participação. Temos mais mensagens do telespectador, da telespectadora Ieda. Estou recebendo a visita da minha neta Emanuele, a Manu. Estamos assistindo vocês. Obrigado, Ieda. Grande abraço para ti, grande abraço para a Manu e obrigado pela companhia aqui na TV Novo Tempo nesta quinta-feira. Quem mais? Lenise Freitas também está com a gente aqui. Quero saber quando serão realizados os cursos gratuitos. Lenise, cursos serão realizados então no dia 2 de maio, tá bom? A partir aí do dia 2 de maio. Daqui a pouquinho a gente traz mais recados então, mais participações. Você pode continuar interagindo. Obrigado a você que já mandou o seu recadinho. Não fique triste se eu não falei ainda. Daqui a pouquinho tem mais por aqui. Gente, os preços dos imóveis rurais gaúchos foram reajustados no começo do mês. A valorização, segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, aconteceu por conta do preço da soja. O INCRA lançou a terceira edição do relatório de análise de mercado de terras, que mapeia a cotação das áreas a partir de valores praticados ao longo do último ano. O trabalho é baseado em uma pesquisa realizada por meio de amostragem em 186 municípios in loco. Dentre os resultados, o estudo apontou o encarecimento dos campos aptos ao plantio de soja em relação ao período anterior. Essa tabela mostra com clareza a variação de preço no pré- e pós-pandemia aqui na região central que abrange Cachoeira do Sul. Por exemplo, arroz com água disponível cresceu 58%. Grãos, no caso soja, a valorização foi de 129%. Pecuária bovino, pastagem nativa, 92% e pecuária bovino, pastagem formada, 104%. No levantamento publicado em 2020, a gente publicou com a cotação da soja a R$ 75,00. E agora, nessa nossa última publicação, a gente chegou a uma soja de R$ 160, R$ 170,00. Essa variação alta causou uma alta nos preços das terras, porque o que gera uma expectativa de renda, né, aos produtores. Então essa expectativa inflacionou
as terras na região, praticamente 100%, né, nas áreas de aptidão de lavoura de soja. Em torno de 50% nas áreas de arroz, que também tiveram uma variação de preço, e a pecuária ficou numa elevação entre as áreas de soja e as áreas de arroz. Pegando esse gancho, historicamente a base da economia agropecuária da região sempre foram o cultivo de arroz e a pecuária de corte. Estas duas atividades foram por muito tempo a base da economia dos municípios que estão inseridos nesse mercado regional de terras. No entanto, há praticamente 10 anos, a soja vem tomando o espaço das melhores terras desse mercado, o que se intensificou com a forte valorização. Mesmo com esse movimento significativo, a comercialização de imóveis rurais segue aquecida e podemos dizer que ganhou força com todo esse potencial de rentabilidade. A gente percebe também que tem um aumento da procura de áreas rurais como um todo aqui na região de Cachoeira do Sul, porque é um polo agrícola, né, muito forte, tem uma estrutura muito boa na parte ali de empresas mesmo que auxiliam no manejo das lavouras, né, que também facilita ali na parte do escoamento da safra, na parte da comercialização final do produto, né, e a gente estima que esse aumento dessa procura continue, né, a tendência é seguir aumentando. Nós estamos tendo uma super procura nesse último ano, principalmente, de produtores rurais de outras regiões do estado que estão buscando vir para Cachoeira do Sul, né? E também até investidores de outros estados que buscam áreas rurais para comprar aqui na região e disponibilizar para arrendamento. Então, por mais que tenha esse aumento, né, isso não é somente um aumento de preço, é uma valorização da região como um todo. Essa atualização também serve como referencial na hora de pedir o valor por hectare. Um dos objetivos é auxiliar o setor rural em suas várias frentes que tem interesse no que diz respeito ao mercado de terras. Ele é uma referência, se tu tiver o nosso estudo em mãos, tu conseguir classificar o teu tipo de propriedade dentro das nossas tipologias, tu consegue ter uma base de preço, né? A gente tem um valor médio, mas a gente tem um campo de arbítrio entre essa média, entre 15% para mais e 15% para menos, porque, claro, né, como são valores médios, às vezes tu tem uma propriedade mais próxima ao asfalto, tem variações dentro do mercado, mas essas variações estão comportadas dentro desse intervalo, entendeu? De 15 para cima e 15 para baixo da média. Se a gente juntar uma área boa, uma área que tenha um bom solo, né, na questão física e na questão química, junto com a irrigação e também linkando com a parte do acesso dessa área rural, né, junto com a cidade, a gente vê que existe uma grande vantagem comparada a outras regiões do estado. A gente vê esse crescimento no valor e tem pessoas interessadas em comprar. Inclusive, agora é o momento, se a pessoa tem uma área que está parada, né, esse é o momento de colocar para jogo, de comercializar a sua área, porque a tendência é que vai valorizar ainda mais, né. Hoje a gente vê que a gente não sabe se vai parar por aí, esse crescimento nos valores, mas realmente é uma coisa que é rentável e que está gerando assim, um bom fluxo no mercado. Gente, a CACISC cedia hoje uma reunião com entidades empresariais para a apresentação do novo Código Tributário, matéria que pretende rever os cálculos de impostos que são pagos pelos contribuintes em Cachoeira do Sul e que já está na Câmara de Vereadores para análise e votação. A repórter Thelma Tomasso conversou com o advogado tributarista contratado pela Prefeitura para assessorar na elaboração deste projeto e traz agora os detalhes. E para antecipar, então, a apresentação que vai ser feita nesse evento promovido pela CACISC, que está ao meu lado, o advogado Pablo Sabadin, ele que vai, então, esmiuçar esse
projeto que já está na Câmara de Vereadores, depende apenas, então, da composição de uma comissão especial e da realização, então, das audiências públicas e toda a tramitação que exige este tipo de matéria legislativa. Código Tributário chegando, então, vamos tentar trazer um pouco de detalhes para quem nos acompanha em casa, advogado, sobre que proposta é essa e de que forma ela afeta diretamente a vida da comunidade cachoeirense. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente, a primeira coisa que nós temos que conversar com a população e deixar bastante claro para a população é que nós não é objetivo da administração, não é objetivo do prefeito, nem do nosso secretário da Fazenda, aumentar imposto nenhum. Então, a gente está deixando bastante claro isso. Por exemplo, no IPTU, nós temos um apontamento do Tribunal de Contas do Estado dizendo que nós temos que acertar a planta de valores do município, que está muito defasada. E é uma realidade, realmente está muito defasada. Mas o que nós vamos fazer? Nós graduamos isso lá na fórmula de cálculo. Então, de um lado, a gente vai ter que trabalhar, sim, na atualização do valor da planta de valores, mas, no outro lado, nós baixamos as alíquotas no projeto. Para quê? Porque não é objetivo aumentar o imposto de ninguém. Pelo contrário, nós queremos solucionar o problema, que é o apontamento do Tribunal de Contas, trazer a planta de valores para uma realidade de mercado, porém sem causar impacto na população. Um exemplo hoje são as casas, por exemplo, de madeira, casas mais simples da cidade, tá? Os valores de IPTU destas casas estão muito próximas de casas melhores de alvenaria. Isso não é justo. Nós temos que solucionar esse problema que existe no cálculo do IPTU. Então, dentro da nova metodologia de cálculo que está tramitando na Câmara, estamos fazendo um ajuste nisso e nós teremos uma redução no valor do IPTU para em torno de 12.204 cadastros. Então, vamos lá, casas, apartamentos, enfim, 12 mil cadastros irá reduzir o valor do IPTU. Advogado, está muito claro aí que existe uma intenção, justamente porque há também uma inadimplência muito alta no imposto predial e territorial urbano, no IPTU e Cachoeira do Sul, mas alguém vai pagar essa conta. Não há mágica de baixar imposto e renunciar à receita. Quem pagará essa diferença? Muito bem colocado, né? Como é que a gente resolve essa situação? Existe uma lei federal chamada Estatuto das Cidades, que fala que os municípios têm que reduzir os vazios urbanos, né? Ou seja, os imóveis territoriais, os terrenos baldios não podem servir para especulação imobiliária, etc. Os preços dos imóveis são caros toda vez que a gente tem muitos vazios urbanos na cidade. Então, a legislação tributária que está sendo proposta, ela está justamente tirando essa tributação de cima dos imóveis mais simples, construídos, e está trazendo essa tributação para cima dos imóveis baldios. Ou seja, é uma forma de utilizar a tributação para um efeito extrafiscal. Ou seja, nós estamos querendo mudar uma característica da cidade, da sociedade de Cachoeira, através do efeito tributário. Então, a gente vai sim reduzir para essas casas mais simples, essas moradias menores, e esta carga ela está sendo transferida no cálculo para imóveis baldios. Isso é uma forma de pressão para que esses imóveis deixem de ser imóveis não ocupados para uma construção ou para que sejam ocupados? Tira-se aí o livre-arbítrio do proprietário sobre o que fazer com aquele imóvel? Na verdade, assim, ninguém mexe no direito de propriedade das pessoas, né? Mas a tributação, ela possui sim um efeito extrafiscal. Tá? A gente pode trazer, através da tributação, efeitos na sociedade. Assim como a gente está trazendo a política do bom pagador, que se você não deve nada para a prefeitura, você já vai sair com desconto no IPTU. Assim como a gente está trazendo a política do IPTU ecológico, que se você tiver equipamentos de coleta de água, de solar, tu vai ter desconto no teu IPTU. Assim como nós estamos trazendo a política do urbanismo. Se você tiver sua calçada com piso tátil, acessibilidade, você vai ter desconto no seu IPTU. Nós também estamos trazendo um efeito extrafiscal de digamos assim, fazer com que esses proprietários de imóveis baldios sem utilização, no mínimo,
paguem um pouquinho mais caro para que venham a dar um uso, uma destinação social para este imóvel, seja um loteamento, seja uma construção, né? Impulsiona a cidade, né? É uma estratégia pedagógica desse novo Código Tributário, porque fomenta a educação ambiental, fomenta o bom uso dos imóveis, fomenta também um investimento maior aí, por meio de descontos, por meio, talvez, de uma taxação a mais. Todas essas propostas apresentadas no final da tarde de hoje. Tem um discurso aí de não queremos aumentar impostos, não queremos taxar a mais, mas precisa ter esse ajuste aí por conta da alta inadimplência. Existe uma preocupação do município em resgatar esses valores devidos. Como é que vocês estão trabalhando isso? Muito bem colocado. É verdadeiramente esse o intuito da lei. É pedagógico mesmo. Nós queremos demonstrar para a sociedade, inverter esta lógica de que até o então era só o mal pagador que tinha algum benefício, um refis, desconto, etc. Não. Agora nós queremos dar desconto para quem está em dia, para quem paga certo, para quem faz as coisas corretas. Então, sim, tem um efeito pedagógico muito forte nessa legislação. E a questão do não aumentar a tributação, ela se deve ao fato de que hoje Cachoeira do Sul não tem um problema de lançamento tributário. Não é o valor lançado o problema. O problema é o valor que não está sendo pago. Aquilo que tu bem disseste, a inadimplência. Então, nós temos que trabalhar de uma forma que a gente consiga reduzir a inadimplência e sem aumentar muito esta carga tributária para cima do contribuinte. Porque não vai adiantar aumentar a carga se as pessoas não têm condições de pagar, né? Então, a gente tem que manter esse equilíbrio sempre. Essas informações todas, então, na apresentação do final da tarde. Exatamente. Hoje à tarde estaremos começando a trabalhar com esses assuntos na comunidade, estamos divulgando bastante isso, a pedido do nosso prefeito, do nosso secretário, estamos trabalhando muito forte e no sentido de trazer para a população, porque muitas vezes as pessoas têm medo, né? Se fala em código tributário, se fala em legislação tributária, o pessoal já sente, vão me tirar mais dinheiro. Não é isso que nós estamos fazendo. E é isso que a gente está querendo deixar claro nessas audiências, nesses eventos que estão sendo promovidos. Muito obrigada pelas informações. E eu que agradeço, estamos à disposição sempre. Tá certo, então. Daniel Nunes, então, uma pincelada e um golinho do que vai ser apresentado e do que está em discussão na Câmara de Cachoeira do Sul, tratando sobre essa nova legislação que determina, então, pagamentos de impostos dentro do novo Código Tributário aqui de Cachoeira do Sul. O assunto é burocrático, mas vai afetar o bolso de todos nós, né? Então, como cidadãos que somos, todos nós precisamos acompanhar bem de perto, porque realmente, né? Assim que tiver essa modificação, seremos impactados, seja para pagar um pouquinho mais, seja para pagar um pouquinho menos, e para acompanhar também, especialmente, a arrecadação do município. E todas essas questões tão importantes que foram na entrevista feita pela Thelma, como, por exemplo, essas questões pedagógicas. Se a pessoa tem numa área urbana, né, num centro de cidade, tem ali imóveis que estão abandonados há um bom tempo, está lá com esse problema de ser um ambiente, uma casa que ficou, um terreno que ficou baldio, né? Daqui a pouco pode haver aí um incentivo por meio também dessa questão tributária para que não haja esse vazio, como o entrevistado trouxe ali na entrevista para a Thelma, né? E você de casa, ficou apreensivo? Sabe alguma coisa já sobre o que propõe essa reforma tributária aqui de Cachoeira do Sul? Não sabe nada ainda sobre o assunto? Somente o que nós trouxemos hoje? Fique de olho, certamente vamos acompanhar o andamento, né, desse projeto que está na Câmara dos Vereadores aqui em Cachoeira do Sul. Bom, agora a gente vai ver mais recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Como eu destaco sempre, aqui no NT Sul você tem vez, você tem voz, você pode comentar as reportagens que estão no ar, as entrevistas que a gente está trazendo aqui. E mais do que isso, você pode reportar também o que acontece onde você está, na sua rua, na sua casa, numa organização da qual você faça parte aí, né? E pode mandar uma foto, pode mandar um vídeo, o seu áudio, e a gente vai trazendo tudo isso para o ar. Ou a sua sugestão de reportagem, a sua sugestão de entrevista. Nossa produção está de olho nas mensagens que vão chegando. A gente tenta, na medida do possível, atender o nosso telespectador, dar atenção a essas demandas que vão chegando da nossa comunidade. No nosso Facebook, mensagem do Michel Menezes Silveira. Ele conta que está
em deslocamento, né? Tá indo para a escola APAI, ligado no Facebook, no ônibus. Coisa boa. Obrigado, Michel, pela companhia. Um ótimo dia para ti, para toda a tua família e obrigado por estar com a gente de olho na programação da Novo Tempo por meio do Facebook. A Mara Regina Melo Belo também está com a gente, mandando boa tarde. Muito obrigado, Mara, pela companhia nesta quinta-feira, 27 de abril. Vamos para a tela? Mensagens dos nossos telespectadores no nosso WhatsApp. A Maria está interagindo. Como a cidade precisa de dinheiro para outras coisas, eu acho que a prefeitura deveria ter como pegar esses terrenos abandonados, incomodando a vizinhança com sujeira e bichos e colocar para leilão, diz aqui a Maria. Obrigado, Maria, pela companhia com a gente nesta quinta-feira. Realmente a cidade tem muitos desses ambientes. Lembrando sempre, a responsabilidade é do proprietário pela limpeza, né? Não pode um espaço ficar jogado, abandonado dentro de um espaço urbano, né? Quem mais? A Juliana também está participando com a gente. Estamos muito felizes de ver a fono Marcela na telinha, excelente profissional e uma pessoa maravilhosa. Ela cuidou do meu filho e me deu a alegria de ouvir ele e me chamar de mãe. Coisa boa, imagina a alegria desse momento, Juliana. Grande abraço e obrigado pelo relato. Se você de casa perdeu essa entrevista que a nossa telespectadora acabou de falar aqui, né, com a fonoaudióloga, nós falamos sobre a questão dos ruídos, né? A gente tem muitos ruídos urbanos, mas não é só isso, é também o ruído do fone de ouvido, que às vezes a gente se passa, ouve com volume maior do que deveria, ou aquele equipamento de som dentro de casa ou no carro, e tudo isso vai gerando perda auditiva. Ontem foi o dia da conscientização do ruído, justamente por esse motivo. Então, se você de casa perdeu essa entrevista, com dicas muito importantes para cuidado da nossa audição, logo mais em todas as nossas redes sociais. Por aqui também a Isabel. Eu uso o Telegram para assistir minhas séries turcas românticas, legendadas em português. Olha aí, a Isabel ficou desguarnecida, né, sem o Telegram. O Telegram está suspenso hoje no Brasil. A gente trouxe aqui essa informação agora há pouco. A Justiça determinou que a plataforma fornecesse informações de determinados grupos. Essas informações, conforme a Justiça e o governo, não foram fornecidas e, portanto, essa sanção dura, pesada ao Telegram no país, com a suspensão da plataforma nesta quinta, né? Quem mais? Adriana Zanotto Ávila também está com a gente aqui. Quero desejar saúde e felicidades para o meu marido Luiz. Estamos comemorando seu aniversário. E aí declara todo o amor, não é, Adriana, ao maridão Luiz, que está celebrando mais um ano de vida. Parabéns, Luiz. Tudo de bom para ti. Deus te abençoe muito. E obrigado à nossa telespectadora também por enviar mensagem para a gente. Você de casa pode continuar interagindo, vá mandando seu recado, sua sugestão de entrevista, sua sugestão de reportagem. Nossa produção está de olho por aqui, tá bom? O NT Sul vai ficando por aqui nesta edição de quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia e acesse facebook.com/TV Cachoeira para outras notícias. E amanhã a gente se encontra de novo por aqui na telinha da TV Novo Tempo e também pelas redes sociais. Ótima tarde para você, fique com a Novo Tempo. Até amanhã. Tchau!